Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você no oferecimento dela, da Betano, meu amigo, a casa mais confiável do Brasil. Afinal de contas, com a Betano, meu amigo, você vai se dar bem de verdade. São bônus de 100% no primeiro cadastro, no primeiro depósito. É isso mesmo que você escutou. Tudo que você tem que fazer é utilizar o meu cupom Canal Vinegro, tá? Sem o A. Canal Vinegro. E aí você vai fazer o seu primeiro depósito, o seu cadastro e vai ter 100% de bônus. E ó, ainda vai ganhar uma free bet de 20, hein? O link tá na descrição. Não jogue fora essa oportunidade de estar aqui comigo na casa que mais dá bônus do Brasil. O link está na descrição. Betano! E eu não posso deixar de falar com você da Frutos de Goiás. Bem, seu licenciado da Frutos de Goiás, meu amigo, é uma ótima oportunidade de empreender. Não perca essa oportunidade, o link está na descrição. Detalhe importante, tá? Eu parcelo a compra da loja da Frutos de Goiás para você, é isso mesmo. Então não joga fora essa parceria que você vai poder fazer com a Frutos de Goiás, onde você vai poder ter sua liberdade financeira. Gold Case, capinha personalizada para o seu celular, você só encontra na Gold Case. O link está na descrição. Gente, utilize o meu cupom GOLVINEGRO para você adquirir essas capinhas, os copos e as garrafas térmicas da Gold Case personalizadas. Tem da NBA, Marvel e muito mais pra você. Não perca tempo, vem comigo e vem de Gold Case. E ó, deixa eu te falar do Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície, meu amigo, tem solução. E a solução é o transplante capilar que tem no Instituto Céspedes. Eu fiz e eu sou a prova viva que funciona e que dá certo. Cara, eu tirei aqui o cabelo, né, aqui da parte que eu tinha mais, coloquei aqui na parte que eu não tinha nada e tá aí, ó, crescendo de vento em polpa, me deixando bonitão. Não joga fora essa oportunidade, faça o seu transplante capilar agora mesmo. Avisa que veio do Canal Vinegro, que você vai ter um belo desconto na compra e ó, no transplante, ainda você parcela aqui com a gente do Instituto Céspedes. Bom, vamos falar aí de Galo e vamos falar, continuando a nossa saga do Batalha, rapaz, e do Rabelo. São zagueiros, né, que jogam no Atlético. Nós vamos explicar um pouquinho pra vocês do momento dos dois, que eu acho bem importante. Ó, se você quiser ter a sua Live Pix escutada durante a transmissão do Canal Vinegro, é só você mirar nesse QR Code que tá aqui em cima. Mirou nesse QR Code, você manda com a voz do Silvio Santos, do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, de uma grande personalidade que você escolher e sair ao vivo na nossa live do almoço. Bom, cara, é o seguinte, vamos falar sobre o Batalha, porque é bem interessante a forma que o Batalha chega no Atlético. Ele chega em 2023 a pedido do técnico Cudê e joga muita bola. O Otávio naquele momento estava mal, não estava fisicamente tão bem quanto ele está hoje. E o Batalha toma conta do coração atleticano, até que num certo momento, lá na frente, ele cansa. Né? E ele realmente cansa, é notório que há um cansaço físico da parte do Batalha, porque ele vinha de uma temporada europeia onde ele jogava uma vez por semana. E de repente ele começou a jogar quarta, domingo. E aí você vê que ele cansou, o Otávio volta a ter um protagonismo e o Batalha fica um pouco mais de lado, mas não fica escanteado, não. Começa 2024, Batalha jogando de volante com o Filipão, tudo certo. Até que, né, o Filipão é demitido e chega o Milito, né? E aí quando o Milito chega, o Milito faz uma mudança. O Milito pega e coloca o Batalha de zagueiro. E de zagueiro central. Ele joga com Rômulo ou Bruno Fux na esquerda, joga com Saravia, Mariano na direita e joga com Bruno Fux ou Batalha ou o próprio Rabelo centralizado, normalmente Batalha. E Bruno Fux revezando. E o Batalha, ele começa essa temporada e começa jogando alguns jogos bem, outros jogos mal, e vai variando, né? Pra você ter uma ideia, só pra lembrar vocês, o valor de mercado hoje do Batalha é 1 milhão e 300 mil euros, ele tá com 33 anos, tá? Ó, em janeiro, quando ele começa, que é fevereiro, né? Fevereiro, que janeiro ele não joga, ele tem uma nota 6.9, março 6.9, abril 6.7, aí maio 7.0, junho 7.0, julho 6.8, agosto 7.3 e setembro no último jogo 7.7, né? A nota média dele no Brasileirão é 6.87, no Mineiro é 6.82, na Libertadores 7.3 e na Copa do Brasil 7.4. Nos últimos jogos ele foi assim: Corinthians 7.3, Criciúma 6.9, Cruzeiro 7.3, isso só Brasileirão, tá? E contra o Fluminense 6.9 e contra o Grêmio 7.7. Se eu pegar aqui a Libertadores, você vai ver que a nota dele contra o Tajeres 7. Tajeres?
agora não lembro, aquela equipe argentina. 7,5, Peñarol 6,8, Caracas 7,1, São Lourenço 6,9, segunda partida contra o São Lourenço 7,7. E aí, cara, ele vai fazendo seus jogos, né? A mancha de calor dele é bem aqui na frente, você vê que ele joga nesse setor inteiro, você vê que não é muito dentro da área, né? Bem na frente da área mesmo. E o Batalha, ele oscila, né? Ele tem partidas muito boas, partidas mais ou menos, ele tem uma oscilação grande, ele não é um cara que ele chega no alto nível e é isso aí e acabou, não. Ele tem essa oscilação sim, ela é uma realidade dentro do futebol do Batalha, mas ele se comporta bem, né? O Milito já, deu muita gente nos chats, que a gente faz todo dia, né, gente? A gente tá acostumado a escutar o torcedor, pede o Batalha de volante, né, que acho que o Batalha é o melhor volante do Atlético, ele tinha que voltar a ser volante, eu também acho. Eu não acho o Batalha um exímio zagueiro, não, mas também ruim ele não é. Só que, porém, entretanto, todavia, e eu acho que isso também é importante a gente, né, trocar essa ideia, o Milito já deu algumas entrevistas deixando muito, mas muito claro que para ele o Batalha é zagueiro. É zagueiro. Então, assim, não há muito do que a gente pedir, ficar pedindo, falando, não, mas é vacilo do Milito, o Milito está errando. Porque, cara, por mais que a gente acredite nisso, ele já deixou claro, ele usou o Batalha de volante no momento, e isso é importante dizer, no momento que ele viu que o Batalha, que ele ficou sem volante, que o Otávio estava machucado, o Paulo Vitor machucado, ele tinha o Zarate, ele tinha o Alan Franco que estava na seleção, ele usou o Batalha. Mas tirando isso, era sempre mesmo lá na zaga. Então, assim, eu acho que a temporada do Batalha não é ruim. Eu acho que ela é uma temporada boa. Média, na verdade, uma temporada média. Eu vejo o Batalha muito aparecendo na frente, e eu acho que ele, como volante, ele era primordial nessas bolas dentro da área aéreas. Hoje ele também tá lá dentro, né? Ele consegue estar lá dentro e tal, mas antes era mais, eu via mais frequência do Batalha dentro da área. Eu acho que o Batalha não tem um passe tão ruim, então eu acho que ele de volante, ele poderia dar um passe mais qualificado na volância. Na zaga, que é passe longo, ele é péssimo, então é só passinho de lado, porque é diferente, né, gente? Você dá passe da zaga, você dá passe da volância, né? Na zaga tem que ser passe longo. Quem sabe fazer isso bem é o Júnior Alonso e o Bruno Fux. Ele é passe curtinho. O passe curtinho dele resolve na volância. E também um outro motivo que pra mim ele jogou a vida inteira de volante. Ele deveria continuar como volante, né? Eu acho que o Atlético tem muitos zagueiros pra precisar improvisar, principalmente hoje, que você tem aí Júnior Alonso, Lianco, Rabelo, Bruno Fux, né? O próprio Saravia joga, o próprio Rômulo, Mariano, enfim. Bom, e aí, rapaz, então é isso. Então, Batalha faz uma temporada ok pra mim, mas nada além de um ok até aqui. Vamos falar agora do Rabelo. Cara, o Rabelo, ele teve pouquíssimas oportunidades durante o ano. Pouquíssimas oportunidades. O Rabelo tá com 29 anos, avaliado em 2.200.000 euros. É um zagueiro de 1,90 m. Não jogou... em janeiro teve nota 6,5. Fevereiro, 6,8. Março não jogou por conta de uma lesão. Abril, 6,8. Maio, 6,8. Junho, 7... final de maio ali, 7,0. Julho, não jogou em julho, 4,1, lesionou e até agora não jogou nem em agosto, nem em setembro. Depois foi liberado e não conseguiu jogar. Cara, sua nota no Brasileirão é 6,61. Seu valor de mercado é 2.200.000 euros, né? Mais do que o Batalha por conta da idade, apenas por isso, né? Seus últimos jogos foram jogos contra o Palmeiras, que teve uma nota 6,7, Fortaleza 7,4, Internacional 6,4, Atlético Goianiense 7,8 e Botafogo 4,1. Ele é expulso no jogo do Botafogo, né? Cara, o Rabelo, ele é um zagueiro que veio do Botafogo e ele veio com o Atlético com muita esperança nele. E o Rabelo, cara, ele teve bons momentos no Atlético, principalmente em 20, aí ele sofre uma lesão, fica de fora, e 21 ele também começa indo bem, sofre uma lesão, fica de fora, não temos zagueiro, trouxemos o Natan jogou muita bola. E, cara, o Igor Rabelo, ele é um zagueiro que ele não decolou no Atlético. Ele não decola, ele não consegue ter o seu futebol em alto nível, ele não consegue ser aquele zagueiro que era esperado dele, sabe? Um zagueiro de alto nível, um zagueiro comprometido, enfim. E o contrato dele acaba no final só de 2025. Mas, pra mim, o Rabelo, ele faz um campeonato, nas vezes que entrou abaixo do que era necessário. Ele não joga um futebol de tão bom nível quanto ele poderia jogar, quanto ele já demonstrou em certos momentos ter condições. E o futuro do Rabelo, para mim, é muito claro, é de venda. Né? O Rabelo não deve permanecer no Atlético, o Rabelo não deve ficar nas nossas fileiras. Na minha opinião, ele ano que vem é um dos zagueiros que vai sair. Eu tenho para mim que ano que vem o Atlético vai contratar pelo menos mais dois zagueiros.
mais 2, porque o Rabelo vai sair do Atlético, não fica, o Mariano vai aposentar, então aí você já precisa de 2, se o Bruno Fux não for comprado, precisa de 3, então pra mim o Rabelo é um desses caras que sai. O Lemos também não fica no Atlético, é outro, então nós podemos ter 3 saídas garantidas, Mariano, Rabelo e Lemos, né? Bruno Fux vai depender se vamos comprar ou não. Então assim, é um campeonato abaixo, né? Você não vê jogar também, mas nem joga, pra gente poder falar, mas não joga porque não tem condições de jogo, né? Porque se você está precisando improvisar o Batalha, porque o Rabelo tá treinando muito mal, o Rabelo não agrada, o Rabelo não faz o que era necessário. E tem que ser dito isso de uma forma muito clara ao torcedor. Não adianta a gente ficar aqui falando, não, eu acho que o Rabelo ele poderia. Sim, cara, ele tá lá treinando todo santo dia. E a gente coloca o Mariano, a gente coloca o Saravia, a gente coloca o Batalha, é porque ele tá abaixo. É que ele tá muito abaixo, acho que a diretoria já viu isso e vai dar linha nele. Não à toa que no dia que eu estava na Arena MRV com todos os outros jornalistas, o gerente do Siga falou que antecipou 2 contratações de zagueiro de 2025, que seriam feitas em 2025, que precisava e viu oportunidade de mercado. Então assim, pelo menos eu, André, penso dessa maneira, tá? Respeito todos os outros, todas as outras opiniões, mas pra mim fica muito clara essa situação. Bom, vamos falar do Victor, né? Que ele deu uma entrevista, deixa eu só sair aqui, porque eu acho que é isso aqui, sabia que é isso que tava atrapalhando, né? Ainda bem que eu tô de olho aqui, né, na minutagem. Bom, vamos falar do Victor, que ele falou um pouquinho sobre a decisão do Siga, né, como é que funciona ele e o Siga, como é que ele trabalha com o Siga. Eu vou falar algumas coisas. Ontem eu falei muita coisa do Siga também, né? Acho que foi bem bacana ontem também, a gente desembolou. Então vamos falar aqui, tá no minuto 12, né? Bom, o Vitor deu uma entrevista à Globo e ele foi questionado sobre a questão do trabalho dele junto ao Siga, junto ao comitê de futebol, né? Porque ele tem 200 dias de trabalho, eu até falei outro dia, e eu vou falar também sobre o Vitor nessa série que eu tô fazendo aqui de jogadores do Atlético, vou falar de diretoria, vou falar de todo mundo. Ele, com 200 dias, eu falei, cara, não dá pra você avaliar o trabalho de um cara que tem 200 dias. Não tem jeito, ele é diretor de futebol. E aí ele colocou um negócio que foi o seguinte, o papel do Siga. Ele falou assim, ó, as decisões são sempre muito compartilhadas e deliberadas. E realmente, tem mais, tá? E realmente, na conversa que a gente teve lá com o pessoal do Atlético, gerente de futebol, diretor de futebol, gerente de futebol, diretor, CEO da SAF e gerente do Siga, ficou muito claro pra mim que realmente quando o Siga leva um nome, todos discutem os prós e os contras, porque tá tudo anotado lá, eles leem tudo e eles analisam a contratação. Eu tenho pra mim que é interessante você ter esse processo sim, mas esse comitê de futebol não deveria ser feito pelos caras que entendem mais de administração. Eu acho que o comitê de futebol tinha que ter sim o CEO da equipe, por quê? Porque ele vai chegar, né? Ele vai tomar uma decisão final. Tinha que ter um CEO de futebol mesmo, para entender, que entenda do mercado. O gerente do Siga deveria participar, tá certo? E claro que um dos investidores responsáveis dentro do comitê geral, porque você sabe, tem um comitê de futebol, mas tem o comitê da SAF. E esse comitê tem um representante do comitê de futebol, que eu acho que daria melhor, assim. Então você teria lá o diretor de futebol, o gerente do Siga, por quê? Pra você discutir sobre o atleta mesmo, opinião, né? E ex-atletas fazendo parte disso, como o Vitor, é importante mesmo, né? E aí eu acho que seria melhor. Mas não que esse comitê que é formado hoje é ruim, não acho ele ruim, né? Eu acho que ele pode ser melhorado. Eu acho esse comitê interessante também, porque, como por exemplo, um Bruno Musi, ele não pode ser um cara que ele não entende tanto da estratégia dentro do campo. Só que o seguinte, é o cara que vira e fala assim, gente, vocês querem trazer esse pessoal aqui? Deixa eu te falar, tem caixa pra isso não, vocês estão malucos? Nós temos aqui hoje X de caixa sobrando, X de salário que a gente pode pôr. Qualquer coisa disso vai ter que ter aporte de vocês aí, ó, do comitê da SAP, vai ter que ter atrás de salário, porque eu não vou dar conta de pagar todo mundo. Então é importante demais, na minha opinião, você ter esse tipo de gente mesmo, que possa realmente trazer luz em alguns momentos, sabe? E aí ele continua. As decisões são sempre compartilhadas e deliberadas. Não existe uma decisão comunicada ou feita a partir da opinião de apenas minha ou de apenas uma pessoa. Tudo é conversado de forma coletiva dentro do colegiado que temos. Isso faz com que as escolhas sejam sempre mais assertivas e as responsabilidades sejam divididas. Isso é importante. Então ele traz aqui como que a coisa acontece. Você sabe que vai acontecer dentro das metas financeiras de planejamento do elenco. Nunca as decisões são tomadas de forma aleatória. É sempre pensando na sustentabilidade
do projeto, seja uma sustentabilidade esportiva, seja também na sustentabilidade financeira. É um projeto de longo prazo para que cada vez e cada dia o Galo se torne mais forte dentro do futebol e dentro do cenário esportivo. Cara, e eu gostei demais de tudo isso que ele disse, porque é igual eu falo, cara, eu comento muito isso aqui, você não pode imaginar o Atlético do tamanho do esportivamente, você pode, eu falo financeiramente, de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, porque esse daí hoje eles têm saco sem fundo, irmão. O Corinthians tem responsabilidade, os outros dois e boas administrações. Então esse saco sem fundo que existe lá, nós não temos. Nós estamos organizando, nós temos uma rentabilidade muito menor. Há torcedores que acham que não, o cara é milionário, ele vai pôr 300 milhões todo ano. Não vai, porque aqui não é petrodólar, onde que o cara não tem onde enfiar o dinheiro dele. Entende? O cara tem vários outros projetos, várias outras coisas, várias vidas. E ninguém do petrodólar interessou em comprar o Atlético. Nenhum árabe chegou aqui, eu vou enfiar 1 trilhão aqui. O projeto do Bahia, por exemplo, pagou as dívidas do Bahia, fez contratações e agora é aos poucos. Não vai chegar aterrorizando o mercado igual o Botafogo de forma irresponsável tá fazendo. Entende? Então tudo isso que o Vitor fala é isso, cara. Eu tenho que ter alguém aqui que chega e fala assim, ó, não dá pra trazer porque nós não temos orçamento. Dinheiro nós não temos. Como é que nós vamos fazer isso? É responsabilidade, é não fazer a gente voltar àquele tempo onde a gente devia salário, onde a gente devia Globo, a gente adiantava tudo da Globo e recebia muito menos, onde a gente não tinha direito. Hoje, você sabia que nós jogamos o Campeonato Mineiro 3 anos sem receber R$1 de cota de TV porque a gente adiantou tudo? Então assim, cara, é tempo de não fazer loucuras, né? Bom, vamos passar pro próximo tema, foi bem legal essa frase do Vitor, no oferecimento dela, meu amigo, Importadora Elétrica Brasília. Meu amigo, nada fala melhor de motor WEG que Importadora Elétrica Brasília. Você pensou assim, pensei em motor WEG, automaticamente você lembra, Importadora Elétrica Brasília. Preciso de motor para minha obra, Importadora Elétrica Brasília. Preciso de componente elétrico, Importadora Elétrica Brasília. Preciso de coisas para iluminação da minha casa, Importadora Elétrica Brasília. São 70 anos trabalhando, meu irmão. E as motores WEG são nossa grande parceira, uma multinacional que está no mundo inteiro e está com a Importadora Elétrica Brasília. Vem comprar com a gente. Agora, meu amigo, você está aí precisando fazer uma renda extra? Deixa eu te dar uma dica, sou da Papum. Lá na Papum, você pode ter uma maquininha de cartão de crédito aí para você emprestar dinheiro para a turma da sua cidade. Isso mesmo que você escutou. Eu vou mandar uma maquininha para você, sacou? E você, o custo, sabe qual que é? Conversar e emprestar o dinheiro, porque você vai receber uma comissão. Quem manda o dinheiro é aqui a Nacional. Não jogue fora. A Papum é uma ótima oportunidade para você investir. Entre em contato agora mesmo com o Daniel, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Fala, Daniel, eu tô querendo colocar Papum aqui na minha cidade. Você vai se dar muito bom. Papum, crédito na hora pra você. E, meu amigo, se seu nome tá sujo, se você tá negativado, se você não sabe o que fazer da sua vida, vem comigo de Limpa Nome SA. Sabe por quê? Porque eu vou limpar o seu nome, eu vou tirar ele do cadastro de proteção ao crédito, eu vou limpar mesmo Boa Vista, Serasa, tudo. E assim você vai poder voltar a ter crédito. Seu score lá no Serasa vai lá em cima, meu amigo. João, não joga fora essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo aqui comigo e vamos limpar o seu nome. Limpa Nome SA. Rap, eu posso confiar, te garanto, irmão. Muitas e muitas pessoas estão chorando de alegria porque finalmente estão com o seu nome limpo. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar de Savinho, né, cara? É impressionante, né? Savinho concorre ao troféu Copa de melhor sub-21. Cara, o Savinho, ele sai do Atlético e tem uma jornada. Muita gente acha que o Savinho saiu do Atlético e ele já chegou brilhando. Não foi assim. Eu vou explicar para vocês tudo do Savinho para que vocês não caiam em algumas fake news que são ditas. Que o Savinho foi mal vendido, isso é indiscutível. O próprio Atlético sabe disso, que o Savinho valia muito mais dinheiro do que do que foi vendido, que foi 6,5 milhões de euros. O Atlético não tem, o povo lá não é idiota não, né? É tudo dono de banco, construtor, todos os caras são inteligentes. Né? Eu vejo muita gente pensando, esse pessoal é incompetente. Gente, vocês estão falando com uns bilionários. Os caras sabem o que estão fazendo. Mas por que então, Ré? Porque eles venderam o Savinho tão barato em vez dele aportar dinheiro dele lá dentro e segurar a onda. Porque nós estávamos no ano de 2022. E no ano de 2022 existia uma ideia de que o Atlético fosse vendido por um terceiro. E esse terceiro, o Atlético teria que vender a sua cota toda, ou os caras iam trocar a dívida. Então eles não queriam pôr mais dinheiro do que eles já tinham colocado no Atlético, porque existia um risco
de como que seria feita essa questão da SAF, porque ainda não estava definida se seria um terceiro, se não seria, se seria eles, que estava no mercado tentando, estava, isso era lógico. E aí, cara, o Atlético em 22, nesse período que vendeu o Savinho, não tinha dinheiro para pagar o cara que corta a grama da arena do CT. E eu não estou exagerando, tá embaçando muito hoje a câmera, hein? E eu não estou exagerando para você, foram palavras que eu peguei nos bastidores e conversando com o Bruno Musi. Não tinha dinheiro para pagar nada. O Atlético estava completamente quebrado. E quando vem a proposta do Grupo City através do Troyes, que é um dos braços do Grupo City, é um dos clubes, é o clube francês do Grupo City, o Atlético vende o Savinho por 6 milhões e meio, mantém 12,5% e bora. E o Savinho, então o motivo da venda é esse, agora você sabe. Aí o Savinho sai do Galo e ele vai pro Troyes da França. No Troyes da França ele é emprestado pro Ajax. No Ajax ele não consegue arrumar nada. Nada, não consegue, adaptação à Europa. Mas a gente sabia que ele tinha muito talento e que ia dar certo. Né? E aí, rapaz, ele é emprestado para um outro time do Grupo City, que trata-se do Girona. E o Savinho, diante da qualidade que tem, o Savinho, diante do jogador que nasceu para ser, ele destrói no Campeonato Espanhol. E destruindo no Campeonato Espanhol, ele cresce e aí o Grupo City vai lá e faz a compra, né, dele. Bom, e aí, meu amigo, ele ganha aí, vai concorrer aí ao troféu Copa de melhor sub-21, né, uma bola de ouro aí desse troféu. Então, assim, cara, parabéns ao Savinho. Savinho é um grande cara e eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Hoje, a venda do Savinho, quando você analisar isso daqui 5 anos, você vai ver a importância que mesmo que o Atlético poderia ter ganhado mais dinheiro se tivesse mantido aqui, ela tem uma certa importância, eu vou te explicar agora. A verdade, gente, a verdade verdadeira que a gente custa a acreditar, nós atleticanos, é que o Atlético é um péssimo, sempre foi um péssimo vendedor. Sempre. E nós vendemos uma vez bem um menino da base, que chama-se Bernard. O resto nós nunca vendemos bem. E os meninos que tinham aqui, nós nunca conseguimos vender nenhum deu certo. E, mas você tá esquecendo do fulano e do ciclano. Véi, esses caras nós pegamos já prontos em outras equipes sub-21, trouxemos pra cá, colocamos praticamente 2, 3 meses na base, subimos os meninos, porque a gente viu o potencial no menino pra ser titular no Atlético. Então não era menino criado aqui igual o Savinho igual o Alisson, velho. E o Atlético tanto aprendeu com a questão do Savinho que recusou uma proposta de 9 milhões de euros no Alisson. Então o que acontece, cara? É que não tem a qualidade do Savinho, mas sabe que vai pelo menos uns 15, 20 milhões. Então assim, hoje o Savinho brilhando no City, jogando muito no City, o que tá acontecendo? Da onde que veio esse menino? Quem que é esse menino? Veio lá do Atlético Mineiro. Peraí, deixa eu começar a observar essa base. E aí sim vamos ter muitos olhos em cima da nossa base, porque da onde vem um talento assim, normalmente tem mais. Então acho que agora, mesmo que a venda tenha sido horrível, que eles tenham errado, que eles poderiam ter feito A, B, C ou D, né? Na minha opinião, se não tinha dinheiro pra pagar a folha, tem que resolver o problema de imediato. É igual eu aqui, meus filhos estão passando fome. Eu vendo meu carro, meu irmão, eu ando a pé. Entendeu? Mas se você esperasse, você vendia o seu carro. Mas porque você ia ser, porque você talvez... Cara, é complicado. Decisões têm que ser tomadas ali a ferro e fogo. Então, assim, eu creio que mesmo que essa venda tenha sido ruim em valores, ela vai ser benéfica, pelo menos neste olhar, né? E o Alisson já é um exemplo disso que está acontecendo. Bom, vamos partir para o próximo tema e vamos falar de quem pode sair de graça no final do ano do Atlético, quem não pode sair do Atlético, como é que tá essa situação. É uma situação bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Olha que legal, cara. Site Transfer Market, tá? Que eu tô pegando todas as informações que já tem o tempo de contrato. Nós temos alguns jogadores com o tempo de contrato acabando, que acabam em 31 de 12 de 2024. E trata-se dos seguintes jogadores, eu já vou te antecipar o que vai acontecer com eles, tá? Robert Conceição. Cara, o Atlético não vai comprar o Robert Conceição, ele não figura nem no banco, o Atlético vai manter o contrato dele até o final, conforme tem que ser, e o jogador não vai ficar. Eu acho errado. Eu acho que o Atlético deveria comprar o Robert Conceição. Ele tem talento, a gente já viu, e emprestar ele para um time do interior de São Paulo. Um time do interior de São Paulo vai dar bom. Mas eu acho que isso não vai acontecer, que o empresário dele não vai deixar o cara assinar com o Atlético um contrato definitivo, porque o próprio Bragantino já tem interesse nesse jogador e outras equipes também. Mas se eu fosse o Atlético fazia um projeto pro Rob, olha, você não tá legal ainda, você não tá no nível dos caras que estão aqui, mas nós vamos fazer isso, e nós vamos levar você ao onde você merece, e
tudo e coloca ele num time paulista só para ele pegar experiência no Campeonato Paulista e volta pro Atlético. Eu acho que deveria, mas dificilmente vai acontecer. Outro que acaba o contrato, o Bruno Fux. O Bruno Fux vai ter seu final de contrato agora. Este final de contrato, o Atlético tem um passe fixado do Bruno Fux. Creio eu que o Atlético consiga comprar esse jogador. Eu acredito sim que o Atlético vai conseguir. Inclusive o Bruno Fux é interessante que o contrato dele com o CSKA Moscou vai até 2026. Então, acredito eu que o Galo vai ter que fazer uma compra desse jogador. Tem apenas 25 anos, eu acho excelente jogador, é um dos zagueiros mais altos da nossa base, do nosso time, 1,90. Eu faria a compra, eu acho que o Bruno Fux é um bom jogador, e mesmo que ele não seja um titular, ele é um excelente reserva, né? Eduardo Vargas. Bom, o Vargas voltou a jogar um pouquinho de bola, mas esse não fica no Atlético nem a pau, né? O Atlético não negociou o Vargas por falta de dinheiro no mercado, final do ano é complicado, meio de ano é complicado, é aquela história. Mas o próprio Eduardo Vargas também não quis sair do Atlético, né? Esse é outro que acaba o contrato dia 31/12. Ele vai ficar no Atlético até o final do contrato, depois disso vai ter que arrumar um outro time para jogar. Mariano também vai se aposentar, já tá com 38 anos, já não consegue desenvolver o bom futebol de outrora, e esse também será aí, né, vai sair do Atlético, o Atlético vai buscar uma reposição. Outro que acaba o contrato é o Allan Kardec, tá? O Allan Kardec também não fica no Atlético, então vai também procurar o seu rumo. Então nós teremos a saída do elenco atual de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, podendo ser 4 se o Bruno Fux ficar. E aí, galera, o resto é tudo 2025, tá? Ó, 2025 é Batalha, Everson, Daverson, Saravia, Alonso, Lemos, Rabelo, Franco, Zaratio, Bruninho que já tá com passe fixado, pronto, é até o Bruninho. Vários desses daqui eu vou falar se nós vamos renovar, se não, como é que tá a conversa, depois eu conto pra vocês. Bom, tá na hora de eu falar pra você, sabe de quem, né, meu amigo? Da Loca Agora. Abra já a sua franquia da Loca Agora, você precisa investir apenas R$140 mil e pode ter ganhos de até R$10 mil mensais. Gente, quer saber mais sobre isso? Entre em contato agora mesmo que você vai se dar super bem na Lock Agora. E meu amigo, não joga fora a oportunidade não. Se você pensou em fazer aquela bet, você tem que fazer aquela bet na Betano, a casa mais confiável do Brasil. Nós temos aí bônus de até R$1.000, eu não tô exagerando não. No primeiro cadastro, no primeiro depósito, seu bônus pode chegar a R$1.000. O link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade, mas você tem que utilizar o meu cupom, tá? Canal Vinegro. Se você não usar o meu cupom, não adianta, você não vai ter os ganhos que tanto você quer aí do bônus, tá? E também de 20 free bets. Legal, né? Não perca tempo, vem comigo e vem de Betano. E, gente, não esquece, tá? Vai ter aí campeonatos rolando amanhã na quarta-feira. E na hora do almoço eu dou aquela dica espertíssima da Betano. Então você vem ao vivo que eu vou te indicar aí. E eu tô faturando alto aqui, brincando na Betano. Sempre com moderação e só para maior de 18 anos. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar agora do Barcelona e do Galo. Gente, o Atlético pretende aplicar um método que já foi aplicado lá em 2013 e 14. E eu acho que deu muito certo em 2013 e 14, porque muitos jovens subiram na base naquele momento, né? Bernard, Carlos, o próprio Gemerson, entre outros, né, que tiveram ali sua subida. E o Atlético quer aplicar novamente esse modelo, que é um modelo europeu, que é um modelo utilizado por praticamente todos os grandes times da Europa utilizam, que eu vou chamar aqui de réplica tática, que é o quê? Que o técnico do time do sub-20, sub-18, sub-17, sub-16, sub-15 tem que jogar no mesmo estilo que o técnico do time principal. Isso porque para você poder já ir acostumando, pensando em trabalhos de longo prazo, coisa que no Brasil só existe no Abel e no Fortaleza, né? E também no Criciúma, para você ter um trabalho de longo prazo, no qual aquele menino vai subindo, o técnico já vê ele jogando naquela posição do jeito que ele gosta, ele já pode pincelar aquele menino com 18 anos, 17 anos, 20 anos rapidamente. Cara, isso tem um lado bom e um lado ruim. Vamos discutir sobre isso, eu quero muito sua opinião no chat. O lado bom disso, qual que é? O lado bom é que se o Atlético consegue colocar isso em prática real, colocar lá os caras para fazer exatamente, o Milito, ele olha, observando a base, ele fala assim, pô, olha, nenhum dos caras que eu tô aqui estão conseguindo ter o desempenho físico necessário para fazer essa função do jeito que eu gosto, mas esse menino aqui tá tendo, ó. Esse menino tem um bom drible, tem isso, tem aquela coisa toda, deixa eu pincelar ele, e já pode puxar pro time de cima. Então isso é legal por essa parte, beleza? Ótimo, tal. Qual que é o problema disso?
Os técnicos brasileiros precisam ter uma formação melhor, tanto de educador físico, como também de preparação técnica, entendimento tático, para poder replicar exatamente o que o técnico pede. Então exige também uma questão, uma condicionante técnica muito grande, e não só isso, tem que ter tal da boa vontade, que eu também acho que vai ser bem difícil de ter. E qual que é o problema disso também? O problema é que você pega um esquema igual o do Milito, que joga com linhas opressoras, joga um jeito que talvez fisicamente os meninos jovens não aguentam jogar. Fisicamente eles ficam muito desgastados, fisicamente eles não aguentam voltar um campo inteiro. Então, até porque esses campos praticamente são, salvo engano, os meninos de 15, 16 anos jogam no campo profissional. Então, assim, eu entendo que deve ser feita uma análise, deve ser feito um estudo profundo sobre isso. Se realmente é válido aplicar esse tipo de coisa, se realmente é válido ter esse tipo de coisa. Nós tivemos em 13, 14 e deu muito certo. Eu acho que você ter isso a partir do sub-17 em diante, ok, mas lá de trás eu não sei, até porque também tem um outro problema, a cultura brasileira não é de manter técnico 2, 3 anos, e para um projeto desse funcionar você tem que ter uma cultura, então talvez essa seja a grande mudança de cultura que a gente tem que pensar, né? Bom, vamos falar agora do projeto da acústica da Arena MRV. Vocês vêm me questionando constantemente sobre essa situação, né? E eu, né, tô me mantendo aqui em silêncio sobre tal fato, porque eu não realmente, né, a gente precisava apurar melhor para trazer para vocês. Bom, vamos explicar para vocês tudo que tá acontecendo. É claro e notório que existe um problema na Arena MRV de acústica. Ponto, né? Tá ali tranquilo, você entendeu? E isso é sem discussão. Mas fato é que o Atlético está estudando como corrigir. E aí eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Está acontecendo uma coisa que é o seguinte: o Atlético construiu uma sala dentro da Arena MRV, lá no onde o Atlético tem, que ela copia exatamente em todos os ângulos, todas as performances, a Arena MRV. E lá são feitos testes e mais testes e mais testes. Foi contratado um engenheiro, um engenheiro foda aí, da UFMG, para poder fazer todos esses estudos. Esses estudos, eles estão demandando tempo. O que acontece, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que acontece na Arena MRV? Nós temos ali na Arena MRV um cobertor, vamos dizer assim, de som acústico, que puxa o som, que suga o som. Então quando o som bate lá em cima, o som fica. O som não é igual lá no Mineirão, que o som bate no concreto e volta. Ele fica, que ecoa um estádio inteiro. Então o Atlético está trabalhando para corrigir isso. Como o Atlético vai corrigir isso? Existem vários fatores. O primeiro fator é colocar talvez telhas defletoras somente em algumas partes da Arena MRV. Porque, segundo o Bruno Musi, eu senti numa fala dele isso, nem todas as partes da arena se comportam igual. Então você precisa ver quais se comportam de tal maneira, ver se a estrutura vai aguentar. Porque você tem que ter o cálculo da engenharia para ver, ó, se eu pôr isso aqui, a estrutura aguenta? Não, ela aguenta, pode pôr. Então você tem vários fatores que estão sendo estudados para poder ver aonde nós vamos chegar, tá? E isso é muito importante que você entenda. Então estão sendo estudados. E o último fator a ser estudado é abrir e tirar a manta. Então, assim, são vários fatores que estão sendo estudados. Rap, quando que é a resposta final? Cara, eu fiz exatamente essa pergunta. Falei, Bruno, mas eu preciso de uma resposta pro torcedor. Quando ele falou que até o final do ano esse estudo está pronto, será divulgado, e eles vão falar, ó, o estudo falou que a gente tem que fazer isso. Então eles vão fazer exatamente o que o estudo solicitar, beleza? Bom, partindo pro último tema, do Menin promete grande mudança e uma virada. Gente, tava conversando com algumas pessoas e peguei as quatro últimas entrevistas do Menin. Você sabe que a gente tá sem jogo, né? Então a gente tem que estudar muito tudo que as pessoas falam pra gente trazer tema, matéria aqui pra vocês. E aí, cara, eu li as 4 últimas entrevistas do Menin, né? Na minha opinião, o Menin comete apenas um erro. Ele fala que o elenco do Atlético é um dos 4 melhores do Brasil. Eu fazendo esse estudo de elenco aqui, eu acho o elenco do Atlético bom. Mas ele não está entre os 3 melhores elencos do Brasil, ele está entre os 5. Entre os 4 não está, mas o time principal do Atlético está entre os 3 com toda certeza, mas o elenco ele carece de alguns movimentos. O próprio gerente do Siga disse, eu já trouxe isso aqui, que o elenco do Atlético é desequilibrado, apesar do Vitor falar que o elenco é muito equilibrado, não é. O elenco é desequilibrado porque você não tem pontas, quebradores de linha para poder fazer o que o Milito precisa, né? E eu percebi isso só quando a gente ficou sem 12 jogadores, porque eu achava que alguns jogadores poderiam fazer isso e não conseguem. E aí, cara, mas o Menin prometeu uma grande virada no Atlético, e essa virada que o Menin promete com o Atlético, ela é uma virada que ela é estrutural,
Porque se ela não for estrutural, ela é impossível. O Menin demonstra claramente uma preocupação em todas as suas entrevistas, que aí eu tive a nítida percepção do que é o real problema do Atlético, que é o seguinte: o Atlético, em comparação com as equipes do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Atlético é completamente defasado na questão financeira. O Atlético é completamente desestruturado na questão financeira. E não estou dizendo aqui para vocês em funcionários bons que trabalham bem. Não, 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 não. Eu falo que uma empresa de São Paulo, quando ela vai pegar o Atlético e por exemplo, o Santos, que tem uma torcida menor, ela quer pagar mais pro Santos, porque o Santos está mais na mídia de São Paulo. O YouTube ainda, apesar de ter um alcance gigantesco, já ser, salvo engano, a segunda ou a terceira plataforma que tem muito mais que os streams. Você sabe que o YouTube tá acima de todos os streams em audiência, pede só pra TV aberta, TV fechada e depois parece que é isso que é a ordem. O YouTube ainda não chegou lá. E na TV aberta e na TV fechada, fala-se de São Paulo e fala-se de Rio de Janeiro. Então por isso que você vê uma equipe igual o Fluminense, que tem uma torcida muito menor que a do Atlético, conseguir contratos parecidos. Então o calcanhar de Aquiles que Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Bahia, Coritiba, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza tem, chama-se Rio-São Paulo, onde lá roda um dinheiro de verdade, onde a imprensa está imperando. Onde a imprensa ainda faz o movimento para dizer aqui que é bom, aqui que é legal, e as pessoas começam a acreditar nisso, que é aquela história. Fala tanto uma coisa que você acredita. Porque você não tem o outro lado da informação. Então o projeto do Menin, a virada, a grande mudança, ela tem que ser estrutural. E tudo que eu percebo do Menin é isso. Ele falando, nós precisamos de mais estrutura. Mais estrutura. Por quê? Porque quanto mais estrutura de base tiver, estrutura mesmo física, né? Mais estrutura financeira, o Atlético não precisa recorrer ao mercado, não precisar ir lá pegar dinheiro toda hora, tiver um caixa límpido. Quanto mais o Siga for capaz de utilizar ferramentas adequadas, mais o Atlético consegue equilibrar, não o dinheiro, mas tecnicamente. E esse é o grande ponto que o Menin está trabalhando nesse momento, e é isso que o Atlético vai fazer. Então não adianta a gente achar que o Atlético vai fazer igual o John Textor, que vai injetar no ano 250 milhões, 300 milhões, mas não paga a dívida trabalhista, não paga a dívida civil, para tentar formar um time campeão e se não formar, fudeu, como aconteceu com o Internacional agora. O Atlético quer organizar e quer ir passo a passo nessa escada da vitória. O Atlético sabe que se ele ficar saltando igual ele fez em 21, gasta muito dinheiro, organiza, monta um time bom, salta, você fica devendo. Porque em 22 nós não conseguimos contratar porque nós gastamos tudo em 20 e 21. Em 23 só contratamos a meba porque não tinha R$1 para poder gastar. E agora que nós voltamos a gastar, nós não conseguimos gastar no que seria talvez o ideal, o jogador perfeito para nós torcedores. Por quê? Porque nós não temos dinheiro. E essa tática tá dando tão certo que ela tá sendo replicada por um outro cara que é muito top empresário, que é o dono do Cruzeiro. Então eu acho que o Galo tá no caminho certo, eu acho que o caminho que o atleta tá tomando não é ruim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, ter tranquilidade mesmo pra gente não fazer merda. Eu acho que o Galo vai fazer uma boa caminhada. Galera, quero que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação, te encontro meio-dia na live aqui do canal Alvinegro. Tamo junto, meu muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!